Bahia, o Pode Falar Lauro é a maior audiência da Bahia. O Pode Falar Lauro. Já tá chegando o áudio já, galera. Botei monitorar e enviar. Tá aberto. Tá ok? Valeu, beleza. Tá ok, Ademir, pode continuar. Pronto, galera. Por favor, vocês sinalizem aí. Desculpa a todos, como eu disse, programa ao vivo é assim mesmo. Mas eu vou voltar aqui com as apresentações, porque a gente fez, mas provavelmente o áudio não saiu aí. Então, meu amigo Cláudio, novamente, boa noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo, estar aqui com vocês, na verdade é a primeira vez, né? Isso. Mas fazer um giro de notícias, né? Falar um pouco também da minha história, quando começou nos movimentos sociais. Falar sobre alguns acontecimentos que tem tido no nosso bairro, né? Estamos aí para isso, para estar sempre ajudando o próximo, sem olhar quem. Pronto. Meu amigo Guilherme, muito boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Quero dizer que é uma satisfação imensa estar aqui neste local, nesta emissora, explicar um pouco do que aconteceu comigo e no decorrer do programa todos vão conhecer e saber quem realmente é ele. Isso aí, meu irmão. Galera, para vocês que não conhecem, esse é Cláudio, ele é um líder comunitário lá em Portão, um cara que empresta sua força pela sua luta lá, pelo transporte, pela mobilidade, né? Ele atua em vários pontos no bairro de Portão, sempre no intuito de ajudar a população.
E esse é o jovem Guilherme. Guilherme, aconteceu um fato na vida dele, se eu não me engano, em outubro do ano passado, onde infelizmente ele foi injustiçado, aconteceu um problema que ele vai relatar detalhe por detalhe, e ele foi preso. Ele foi preso, ficou 4 meses na prisão, e hoje ele vai contar tudo aqui pra gente, tá bom? Para vocês que estão nos acompanhando, Cal Santos está dizendo que tá baixo, viu, Jackson? Para vocês que estão nos acompanhando, coloca a dezena de vocês, do número 1 ao número 50, que já teremos o sorteio dessa escova elétrica. Ela é uma escova elétrica recarregável aqui, top, viu? Então vocês colocam o número de vocês, do número 1 ao número 50, que nomeado para o final do programa, a gente vai ter 1 hora de programa, a gente vai fazer o sorteio. Então, eu queria começar aqui dando uma boa noite a todos e pedindo a vocês para se inscrever, dar seu like lá, dar seu joinha, ativar notificações, que esse é o Pode Falar Lauro. Vai ao ar todas as terças-feiras às 18 horas. Começar pelo meu amigo Cláudio. Quem é Cláudio? Quantos anos Cláudio tem? É morador de Portão desde quantos anos? Fica à vontade, Cláudio. Bom, gente, me chamo Cláudio, né? Como todos me conhecem, Cláudio Lima. Moro em Portão desde 87, certo? Mas sou nascido em Quaraci, Bahia. Atuo, certo, no movimento social, no movimento... comecei minha carreira em movimentos assim, populares com 11 anos de idade. Na verdade, eu ia fazer 12 quando eu iniciei na Escola de Cadete Mirim, que para mim foi gratificante. Eu vejo hoje que o maior erro da cidade de Lauro de Freitas foi a desistência da Escola de Cadete Mirim, porque tanto eu como muitos jovens que passaram pelaquela escola teve um futuro brilhante, certo? Hoje eu não consegui minha formação acadêmica ainda por questão de entrar e fazer algumas aulas, tipo fazer alguns semestres e depois chegar na conclusão de que não era aquilo para mim e desistir no meio do caminho. Mas assim, militando no movimento estudantil, depois fui militar no movimento LGBT, que é uma bandeira também que eu respeito, certo? Então, estou aí para ajudar toda a população, independente de cor, raça, etnia, certo? Precisou da minha ajuda, estou disposto a ajudar, certo? E é isso. Massa, muito bom, velho. Fez ver essa força de vontade, né? Você se doando, emprestando seu tempo, emprestando uma parte de sua vida, só na intenção de ajudar as pessoas. Galera, a voz da gente tá tudo ok aí? A gente mudou, né, a nossa forma de transmissão. Então, Elisângela está dizendo que tá mudo. Botou tá mundo. Ela quis dizer, na verdade, tá mudo, né? Então, vocês dêem ok aí para ver se tá tudo ok com nossa voz aí. Né? Então é isso aí. Atualiza aí o chat aí, que já deve estar tudo ok. Meu amigo Guilherme, novamente meu amigo Guilherme. Guilherme, você tem quantos anos? E aí, meu irmão? Novamente, boa noite a todos. O Guilherme tem 20 anos, vai fazer 21. Sou estudante universitário. Sou filho da cidade de Lauro de Freitas, há 20 anos, nascido e criado no bairro de Portão. Nascido e criado em Portão, velho. Aonde em Portão, Guilherme? Eu nasci no final de Ilha do Queira-Deus e convivo lá até hoje. No final de Ilha do Queira-Deus. Sua família é de lá? Isso, minha família, minhas irmãs, meus irmãos, tios, tias, todo mundo de lá. Certo, meu irmão. E meu amigo Cláudio, eu soube que você foi candidato a vereador nas últimas eleições? Sim. Assim, eu sempre, quando eu fazia parte da Associação de Moradores, sempre o pessoal falava, sai, candidato. E quando no ano passado eu decidi a sair. Eu estava em um partido político, onde eu era afiliado há 20 anos, mas eu sempre tive, assim, eu sempre percebi que a velha guarda do partido não queria deixar a juventude se renovar. Ou seja, nunca abria espaço para que a juventude saísse como candidato. Aí recebi a oportunidade de emigrar para outro partido, fui, né, saí como candidato. Infelizmente eu não tive apoio, né, tipo, porque o meu partido ficou em uma questão de não sabia se apoiava o candidato ou se apoiava a candidata.
enfim, a gente teve alguns processos desconfortáveis, certo? Mas assim, mesmo assim eu concorri, não tive, eu imaginava que se eu tivesse condições financeiras, eu teria uma coeficiência de voto bem melhor, mas infelizmente só tive 39 votos, né? Mas diante disso tudo só foi para abrir meus olhos. Que partido foi, Cláudio? Eu saí pelo PRD. PRD. 25. Mas foi gratificante, certo? É uma família nova que eu estou conhecendo, do PRD. Peraí, Cláudio. Precisa chegar já desse microfone para mais perto deles? Só para poder falar, porque vocês falam um pouquinho baixo aí. Se puder falar um pouquinho mais. Pronto. A galera tá aqui falando, tá até bom, mas vocês falam baixo aí, tá saindo um pouquinho. Aí, galera, acredito que vai ficar melhor. Já que você não comprou um lanche pros caras, não compra nada, os caras só tá tomando água, resultado aí. Ainda tem aquele lance, né, Cláudio, de uma galera batendo no seu ombro, dizendo, tô com você, Cláudio, aquela coisa toda. Mas a política em Lauro, eu tenho uma opinião, a política em Lauro ela é um pouquinho pesada. Eu sou morador da Itinga, eu moro na Itinga há 16 anos, e o que eu vi na Itinga esse ano, irmão, na época da eleição, foi pesado. Eu vi o cara pagando R$200 no voto lá. Ademir, Aí você chega duro, sem dinheiro, como é que você vai ter voto nenhum? Ademir, isso foi mais que me chocou, certo? Eu nunca ajudei ninguém esperando que essa pessoa pudesse me dar um retorno. Não. Eu ajudo o próximo e amanhã depois, se você quiser me dar um reconhecimento, para mim é ótimo. Se você também não me der, eu sigo que, de fato, as Escrituras Sagradas dizem que a gente temos que ajudar o próximo com a mão esquerda para que a direita não veja. Isso. Certo? Então, assim, eu faço minha parte. Mas o que eu me deparei na eleição foi estarrecedor, certo? Foi estarrecedor. Tipo assim, o dinheiro fala mais alto hoje. Infelizmente, fala mais alto. E para piorar que, tipo, hoje as pessoas que venderam o seu voto, eles não têm nem direito de sequer cobrar nada dos vereadores. Até porque, assim, eles pagaram. A pessoa recebeu dinheiro. Então, assim, eles não têm o que cobrar. Eu vou cobrar, chegar lá, bater na porta de A mais B e vou cobrar. Não tem como, não tem. Você perde completamente sua liberdade de cobrar alguma coisa. Então, aí a gente acaba vendo muitas coisas acontecendo, certo, no nosso Brasil, e a população vai falar. A população fala muito em corrupção, mas no dia da eleição ele é o primeiro corrupto. Verdade. Galera, para todos vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado por estar aqui com a gente. Coloca o número de vocês aí, do número 1 ao número 50, que já lá para o meado, para o final do programa, vamos estar sorteando essa linda escova. Ela é escova elétrica, escova e alisadora. Eu, como não tenho mais cabelo, né, Guilherme? Você nem que boa isso aqui. Uma escova, ela é escova e alisadora, então vocês podem estar botando o número de vocês aí do número 1 ao número 50 e torcer para que vocês sejam o contemplado. E eu, como morador de Lauro de Freitas, a gente ouve muita gente de muitos bairros. Eu tenho uma galera que eu conheço, gosto muito do bairro de Portão, né? Sempre que posso estou lá com a galera que eu conheço. Então, hoje a gente vai ouvir a história desses caras aqui, né? Os caras que são parceiros. E meu amigo Guilherme, você faz faculdade, né? Isso. Você trancou a faculdade, tá cursando ainda? Como é que tá a faculdade? Vamos lá, em questão da faculdade, a faculdade está parada no momento. Infelizmente perdi 6 meses da faculdade. E aí, para repor, velho, esses 6 meses aí? E aí, para repor esses 6 meses, ao fim do semestre, porque minha faculdade, graças a Deus, ela é 100% gratuita. Porém, eu vou ter que terminar os 10 meses, os 10 semestres, e lá no fim, ter que refazer esses 6 meses, porém, pago, o valor pago já. Caramba, velho. Faculdade de farmácia que você faz, né? Uninassal. Era aqui, o campus saiu daqui e foi para Pituba. Isso. Aí eu fazia esse transporte de Ibapituba, quando saiu daqui, o campus daqui, tive que passar para lá, eu fazia... Você pegava o Costa Verde todo dia aí, né? Isso, pegava o Costa Verde, senão eu pegava até o 2 de julho mesmo, descia ali no aeroporto, desse aeroporto pegava o metrô. Depois pegava o ônibus e ia... Minha esposa é sua colega de faculdade, que ela era a mesma coisa, ela saiu da Itinga, vinha para aqui, saiu daqui, agora tá lá na Magalhães Neto. Ela faz psicologia, está no 7º semestre. Você tem que semestre? Tava no 5º.
o que uma injustiça não faz, né, Cláudio? Atrapalhou a vida do cara toda, velho. Meu amigo Cláudio, mas eu tive a oportunidade de... Cara, eu queria agradecer aqui a presença de todos que estão no chat aqui, muita gente aqui nos acompanhando. Acho que a galera ouviu o seu chamado, Cláudio. Muito obrigado mesmo a galera que está acompanhando também a história de Guilherme. Coloca a dezena de vocês aí do número 1 ao número 50, que já já a gente vai ter o sorteio de uma escova elétrica aqui, tá certo? Se for um conhecido dos caras aqui, os caras levam. Caso contrário, passa aqui e retira. Mas, Cláudio, eu consegui, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar você umas 2 vezes em manifestações. Que nós aqui, nós somos a Rádio M2M News, que temos parceria com o Sindicato Metropolitano. Eu sou Ademir, eu sou diretor do sindicato, Sindimetro, ali a Jax também é. E a gente sempre vai, quando tem manifestação em Portão, em qualquer lugar, a gente vai para acompanhar, até para resguardar os motoristas, os ônibus. E eu já tive a oportunidade de acompanhar você em algumas manifestações. Eu queria entender, Cláudio, o que te levou a você se doar assim, né, Guilherme, como dizer, até pelo problema dos outros. Né? Eu queria que você explicasse para a galera aí, até para quem não lhe conhece. Ademir, na verdade, assim, a gente mora em um bairro que hoje, considerado para algumas autoridades, não é bem-vinda o bairro de Portão, certo? Então, assim, eu já cansei de apanhar dos servidores públicos do Estado sem fazer nada, certo? Eu saindo de minha casa para o trabalho, uma vez, em um dia só fui revistado 4 vezes pela mesma guarnição. Caramba. Saindo da minha casa, fui revistado. Desci a próxima rua, fui revistado. Até eu chegar ao meu destino, eu fui revistado 4 vezes pelo servidor público. E assim, tipo, e você não tem direito de falar assim, pegue minha identidade. Você apanha primeiro, para depois eles identificarem você. Então, diante disso, a gente, enquanto da sociedade da periferia, nós temos que começar a estudar, certo? Buscar nosso direito. E diante de tantas injustiças, eu falei, não, eu vou me doar aí nas manifestações, vou reivindicar, vou começar a botar áudio mesmo, convocando a população. Eu faço parte também do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, que tem sede aqui no Lauro Freitas, fica ali a sede na Antinga, certo? Então, assim, aprendi muita coisa sobre os meus direitos, como reivindicar, como entrar. Recebo diariamente convite para participar de reuniões do Ministério Público para falar sobre o Conselho de Segurança Pública e tenho levado muitos questionamentos hoje da população de formas arbitrárias que acontecem dentro do nosso bairro. Muitas das vezes os servidores públicos do Estado passam na nossa rua, na rua principal tem um quebra-mola, aí o carro passa parecendo que vai voar, ou seja, não respeita a população. Eu não estou dizendo que são todos servidores públicos, que são todos. Eu sei como é. Mas assim, uma minoria, infelizmente, acaba levando a gente a fazer reivindicações, né? Pelos últimos ocorridos que teve na nossa comunidade, pela morte de Ney, que foi um marceneiro, e pela morte da criança de Gabriel. Para a gente foi muito chocante, certo? Os fatos que aconteceu. E no dia 30 de outubro, ocorreu em Portão que a delegada do Departamento de Narcóticos, né? Então ela veio com uma busca, que foi o que resultou na questão da prisão do Guilherme. Ela veio com essa busca, mas assim, Ademir, na minha forma de pensar, existem 3 delegacias em Portão, em Lauro de Freitas. Corrigindo, 3 delegacias em Lauro de Freitas. Por questão de hierarquia, ela está lá com mandato de prisão. Porque simplesmente ela não chegou na 23ª, pelo menos ela não vai passar a ação dela para os delegados. Ela passava na 23ª ou na 27ª. Portão tem uma delegacia, porque ela simplesmente não foi lá conversar com a colega dela, com o delegado ou a delegada que estivesse presente, passasse o fato do que ocorreu, certo? Então que tinha um mandato, porque assim, querendo ou não, o delegado do bairro, ele sabe quem é quem, certo? Então sabe como fazer toda a intermediação do conflito. Não, simplesmente a delegada, por ter 4 meses como delegada. O que me deixou mais indignado foi isso. Porque se ela tivesse pelo menos uma baixa experiência como delegada, tudo bem. Não, simplesmente chegou lá, invadiu a casa do capoeirista José, certo? Atirou. E outra coisa, aí alega assim, mas ele estava armado. Se eu estou dentro da minha casa, cortando um peixe,
cortando um tomate e você invade minha casa, você vai me ver com a faca na mão. E por que ela não atirou no pé do capoeirista? Para dar um susto. Por que não atirou para cima? Ela atirou para matar? Então, o que nos deixa revoltado, que eu estava até conversando com algumas pessoas, se for possível, a gente vai fechar a história do Corvo de novo, porque nós queremos que o governador Jerônimo Rodrigues, ele se manifeste, ele fale o que é que vai acontecer com essa família, porque ele destruiu, o governador destruiu a família, poxa. Eu tenho que cobrar do governador. O governador, cadê? Vai dar indenização à família? O governador simplesmente mandou a Secretaria de Segurança Pública entrar em contato com a família? O governador simplesmente mandou a Secretaria de Comunicação entrar em contato com a família? A Sendesc, a Secretaria de Serviço Social do Estado, entrou em contato com a família para saber de fato como é que a família está prosseguindo? Não fizeram nada, simplesmente a família está lá de braços cruzados sem fazer nada. Nós vamos provocar sem o Ministério Público. Eu já estava conversando recentemente com as irmãs dele. A gente vai ter que ir no Ministério Público, Defensoria Pública, se for possível, a gente proclama, convoca a população de Portão, nós vamos fechar a história do Coco, porque nós queremos que Jerônimo dê uma resposta. Chega de uma ditadura, certo? Disfarçada de democracia que nós vivemos na Bahia. É chamada democratura. Isso. Mas, Cláudio, se eu não me engano, esse capoeirista, como era o nome dele? José, ele era tombado, né? Ele era um patrimônio, né? Porque assim, na verdade, Ademir, todos os mestres de capoeira eu vou falar da Bahia, que tem certificado, que já desenvolve trabalho há muito tempo, eles ficam como um patrimônio histórico do governo. Da mesma forma que existe sobre a questão do pessoal de matriz africana, que existe vários terreiros que são tombados. Mesmo assim, são capoeiristas. E o pior ainda, poxa, o governador Jerônimo matou um capoeirista que é tombado, porra. Me desculpa a expressão. E não deu uma satisfação nenhuma para a família. Verdade. Não tem entrado em momento nenhum em contato com ninguém para falar nada. Então nós, enquanto moradores de Portão, nós queremos saber o que é que Jerônimo de fato vai fazer. Será que Jerônimo amanhã ou hoje vai mandar alguém? E o que me revoltou tanto é porque, assim, na época do ocorrido, no município era petista, o estado é PT, a federal é PT, porra. Será que não teve simplesmente a menor noção de falar assim, vamos mandar a Sendesc de Lauro de Freitas ir lá acompanhar a família, vamos mandar a Secretaria de Governo acompanhar a família? Ninguém falou nada, Ademir, ninguém falou nada. Então, assim, o que é que a gente hoje pede é que o governador pelo menos se manifeste. É que pelo menos o secretário de Segurança Pública, que eu não sei o nome dele, nem parei para pesquisar o nome dele. Marcelo Werner. Que pelo menos atenda a família. Que pelo menos o Ministério Público, que é aqui na primeira portaria do Vilas, atenda a família. Que pelo menos garanta a família, que a família vai ter pelo menos... Eu sei que dinheiro nenhum traz a vida dele de volta. Mas pelo menos fala, não, o governo reconhece que errou e estamos aqui, certo? Entendi. Dá pelo menos uma resposta. E até agora nada, não tem se manifestado nada. É isso aí, galera. Esse é o Pode Fala Lauro. Esse programa ele dá vez e voz a todos, aquelas pessoas que não têm vez, não têm voz. Aqui não, aqui a gente para, escuta e coloca no ar a indignação de toda a população, principalmente de Lauro de Freitas. Meu amigo Cláudio, o que é que você achou, né, da gestão, da gestão passada, né, da prefeitura passada e dessa da agora? O que é que você espera? Você votou nessa gestão da agora? Assim, Ademir, eu saí como candidato a vereador pelo PRD. O PRD hoje está na base de Débora Regis. Na verdade, teve esse desconforto, na verdade, judicial, para saber se ficaria com Rosalvo ou se ficaria com Débora, certo? E o partido continuou hoje com Débora, na base. Em Salvador, eu já sabia que por questão de hierarquia do próprio partido, em Salvador, aqui em Lauro, eles não iriam nunca apoiar o PT. Né? Um exemplo, a gente vê isso muito também na questão da estadual. Mas, enfim, forçaram, tentaram e não conseguiu e continuou com Débora, o partido. Sobre a questão da gestão passada, eu vou tentar buscar um pouco do passado. Quando o Moema Gramacho pegou a prefeitura de Marcelo Abreu, certo? No bairro de Portão só tinha um posto de saúde, que era o Irmã Dulce, que foi um recurso pelo Pax, né? Que foi construído o Irmã Dulce. Logo em seguida, quando ela iniciou, ela construiu o posto de saúde do Vila Nova, né, que hoje é o Maria Emília, e logo em seguida teve o Noel Alves. Teve grandes avanços.
Eu acho que o grande erro, diante dos 16 anos, né, que Moema ficou no governo, Ela ficou 8, depois se afastou, voltou, ficou mais 8. eu acho que um dos grandes erros dela foi até nas escolhas dos secretariados, porque os secretariados erram e respinga em cima da prefeita. É isso que o nosso presidente aqui do sindicato ele sempre fala, que a gestão da prefeita foi até boa. Isso. Ela só não soube escolher Secretários. os comandados dela. Mas, Guilherme, você como morador lá da Queira Deus, inclusive a gente tinha uma certa dificuldade, eu falo por parte do rodoviário, Queira Deus, que a gente entrava com buzu, quando chegava no fundo lá para manobrar era barril. Mas ouviu, né, e se circulou um burburinho em toda a cidade na época das eleições, que a atual prefeita estava proibida de entrar em Portão para fazer campanha. Vocês, como morador de Portão, vocês confirmam isso ou desmente? Cláudio, que é mais envolvido nessa área de política, deixa eu falar ele. Assim, eu assim, Ademir, eu ouvi as pessoas falando, mas eu particularmente, enquanto morador de Portão... Nunca presenciou nada disso, Nunca presenciei nada disso, até porque, assim, eu me recordo que Matheus Reis esteve fazendo uma ação social, tanto no Vila Nova, que teve também com o empresário Tebaldo, tanto em Vila Nova e tanto na Praça de Portão. Então, assim, eu acredito que essa informação pode até ser mito, né, das pessoas tentando agredir a questão da imagem. Porque, assim, a gente que somos morador de Portão, nós sofremos muito com isso, certo? Tem coisas, eu me recordo uma vez de um assalto que teve no fundo, na entrada antiga, no fundo do Shopping Feira. A polícia toda correu para Portão. Aí eu tentei entender o que é que levou o Shopping Feira com Portão. Aí, ou seja, tudo é Portão. Então, assim, eu creio que isso foi um mito, uma mentira que inventaram, certo? Para tentar negredir, mais uma vez, a nossa imagem como morador de Portão. Eu concordo com você, Cláudio, até porque eu também fui candidato a vereador por parte dos rodoviários, né, pela categoria. Entrei em Portão, fui lá na casa de um, na casa de outro, conversei com muita gente lá, nunca tive problema nenhum. Fora de política, sempre fui para Portão, tarde da noite, de dia, nunca. O problema é que as pessoas, eles pintam uma imagem de Portão, né, Jackson? Eu rodei 10 anos da minha vida, eu não pernoite lá no Portão. Carro 901, era o Portão lá, pô. Velho, nunca tive problema nenhum. Em Portão, né? Também não. E assim, eu vejo que os moradores de Portão, às vezes eu costumo dizer que eu sou um pouco suspeito, porque assim, quem me conhece em Portão sabe que eu peço comida na casa de todo mundo. Eu não escondo isso de ninguém. Você não gosta de cozinhar, não? Certo? Não, eu gosto de cozinhar, só que aquela coisa... Eu acho que o feijão da casa do vizinho é melhor do que o meu tempero, certo? Eu peço feijão na casa de todo mundo, eu peço café na casa de todo mundo. Todo dia de manhã, quando eu chego 6 horas da manhã, eu passo na casa de uma senhora... Já tem os pontos certos. Já tem os pontos certos. E às vezes eu fico batendo papo naquele bate-papo e fico ali mesmo para tomar um café. E assim, eu gosto muito do bairro de Portão, gosto muito. Moro lá há 37 anos. Eu tenho orgulho do bairro, certo? Então, pra gente é gratificante mesmo ser morador do nosso bairro, certo? E assim, Ademir, você tinha conversado com o Guilherme sobre a questão do transporte. Eu vejo que o que falta, o que impede com que o transporte circule dentro da Queira Deus é a questão de fiscalização. Eu vejo o seguinte, eu sei que, tipo, nossa cidade, infelizmente, ela foi mal projetada, porque, assim, tipo, e hoje, a possibilidade de você ter um carro, muitas vezes você não tem garagem, aí você acaba colocando Na a pessoa rua. casa na rua. Tudo bem, eu concordo completamente. Mas deveria ter uma fiscalização com os empresários que têm oficinas, porque se você observar, tem carros abandonados de anos. Aí eu pergunto, cadê a fiscalização? Cadê a CETOP para fiscalizar? Um exemplo, não estou dizendo que isso pode acontecer. Eu tenho uma oficina, Ademir é secretário, e Ademir, todos os carros que quebra de Ademir leva na minha oficina. Aí aquela coisa, só que Ademir não vai me fiscalizar. Eu vou botar lá carro de 10 anos na rua, atrapalhando o trânsito, fazendo com que os moradores andem na rua, disputando uma vaga com o carro e a moto, mas não vou fiscalizar a oficina de Ademir. Porque assim, então diante disso é dar privilégio, isso não é ser profissional. Então, o que a CETOP deveria fazer é o seguinte, o carro está lá há 10 anos, aí eu vou lá conversar com o dono da oficina,
tira esse carro daqui, remova, coloca em outro lugar, tal. Não é multar logo, pelo menos dá uma orientação Eu sei como é. prevista, porque pelo menos esvazia o caminho, o percurso, certo? Você vai andar livremente, a gente vai andar pela calçada numa boa, sem tirar o meu direito de vir, porque muitas das vezes tira o nosso direito de vir. E sim falar também dos próprios comércio local. Por exemplo, nós sabemos que existe uma lei no município de carga e descarga, mas porém nós sabemos que na prática não existe isso. Um exemplo é as grandes empresas da Estrada do Coco que descarrega a qualquer hora. Que na lógica, se fosse seguir o figurino como diz a lei, eles teriam que descarregar depois das 17 horas. Seria isso. Mas assim, como não existe uma fiscalização, o grande pequeno empresário não está nem aí. É porque no Brasil eu costumo dizer que é fácil criar lei. Cria-se muita lei, só não tem fiscalização. Mas você ia dizer alguma coisa, Guilherme? Eu ia falar que assim, não entendo muito de política porque não é minha área. Eu sei. Até corro da área política. Mas, tipo, no caso que ele falou é importante sobre a fiscalização. Porém, eu até vi aí, que recentemente, que a prefeitura está lançando pode dizer, uma fiscalização sobre isso mesmo, de deixar um adesivo no carro com até 3 dias, senão aquele carro abandonado que estaria vai sair. Não sei sabia disso não. Eu vi. Isso aí foi isso Eu recentemente. tenho acompanhado a secretaria da CETOP e eles estão fazendo realmente isso que ele está falando aí. Estão fazendo a remoção dos carros com um certo tempo largado no meio da rua. Abandonados. Aí realmente foi o que ele falou. Coloca o aviso para o dono do carro se providenciar tirar o carro do meio da rua. Como isso não acontece, já fizeram até uma remoção de alguns carros. Massa, então. Né? Vai chegar em Portão, esse é a oficina que ele está falando, eu acredito que vai chegar lá. E meu amigo Guilherme, vindo para o que você passou, você pode relatar, até para quem está nos ouvindo, né? Tem uma galera de rodoviária aqui que não lhe conhece. Como é que foi que aconteceu isso do início, até acharem que foi você, e até apontarem e dizer que foi você? Vamos lá. Ele tá bom a forma que ele tá falando aí, Jackson? O óleo está perfeito. Vamos lá. O que aconteceu? Essa investigação que está sendo ocupada pela Draco, ela já vem há tempo. Certo. Já vinha há tempo já. Tinha mais ou menos mais de 2 anos que eu estava sendo investigado, sem saber. Mas o que acontece? Alguém, uma pessoa, para mim não importa quem Sei como conseguiu é. meu CPF. Não sei onde também, não sei como, ele conseguiu meu CPF. Dessa forma que ele conseguiu meu CPF, ele cadastrou um chip telefônico. Isso que ele cadastrou um chip telefônico, nas investigações, consta que sou eu. É porque seu CPF tá seu nome. Porque meu CPF vai estar em meu nome. Então, no caso, ele conseguiu esse chip telefônico e aí ele teve conversas deles para o crime. E aí, no dia 30 de outubro, às 5h17 da manhã, eu dormindo, só ouvi a minha prima me chamar. E minha prima estava com ansiedade. Meu Deus. E aí, quando eu vi ela me chamar, eu achava que era alguma coisa que tinha acontecido com ela, eu queria me ajuda, algo assim do tipo. Foi quando eu coloquei meu rosto. Quando eu coloquei meu rosto, eu já vi os polícias já de fuzil e tal. Porém, ele foi super educado comigo, perguntou como era meu nome, eu respondi, ele falou, olha, eu tô com o nome de prisão e busca e apreensão, e preciso que o senhor vá comigo. Eu falei, tranquilo. Ele tá com mandato de prisão e busca e apreensão. Entraram em sua casa? Entraram na minha casa, mas eles viram que eu era uma pessoa, justamente pessoa que não previa risco nenhum para a sociedade. Entraram na minha casa, olhou minha casa e viu que não tinha nada de errado lá. Foi tanto que eles ainda ficaram se perguntando por quê. E, tipo, naquele momento eu não tinha entendido ainda o porquê eu estava preso. Meu Deus. E aí foi quando me levou à delegacia, no qual eu fiquei 52 dias. Peraí, quando eles chegaram lá, né, que Sim. Confirmou que era Guilherme, e aí disse que tinha um mandato de busca e um mandato de prisão. Isso. Pronto. Aí eles adentraram em sua casa, dentro de sua casa revistaram tudo, não acharam nada, Isso. e pediu para você acompanhar. Quando você acompanhou, você foi algemado? Não, eles não me levaram algemado. Como eu falei, eles E nem na mala do carro? Não. E quem foi com você? Pô, na hora eu fui na viatura, correto. Certo que veio meus familiares atrás, minhas irmãs, porque... Com outro carro? Isso, outros carros, porque assim, minha família são muitos irmãos, tipo, eu tenho 9 irmãos.
E assim, minhas irmãs, como eu sempre falo, que abaixo de Deus, na terra, minhas irmãs são tudo pra mim, minhas irmãs e meus irmãos. Isso é bom. E aí, no mesmo momento que vieram, aí até meu patrão também, na época, pegou e colocou umas irmãs minhas dentro do carro, outros já foram com advogado, na época, e outros já foram de Uber. E aí foi Rapaz, que correndo situação. atrás de mim pra saber onde é que eu tava. Aí foi e me levou. Te levaram pra onde? Primeiro me levaram pra Pituba, pra me depor pra delegada, foi quando eu tava entendendo porque eu estava sendo preso. Na Pituba te levaram pra 16ª? Não, me levaram pra Draco, pra sair da Draco. Certo. Me levaram pra sair da Draco, chegou lá, a delegada ficou fazendo perguntas, eu peguei e falei que eu não estava entendendo por que eu estava ali. E falando pra ela que a pessoa era eu. Porém, já estava com mandado de prisão pra mim já, a juíza de Laura já tinha determinado. Foi quando me levaram pra Frutos e Roubos, lá na Baixada Fiscal. Mas será que nesse meio termo, Guilherme, até os próprios policiais, a delegada, não viu que tinha alguma coisa errada, velho? Os próprios policiais e a delegada, acredito que os policiais chegou, na hora que eu estava na mala no dia que eu vim para a audiência de custódia, na hora que eu voltei, eu vi os policiais conversando, tipo, dava pra ver, eu estava na mala, mas dava pra ver os policiais falando, não disse nem essa prisão desse rapaz aí, não era esse rapaz tá aí hoje não. Não era para ele estar, infelizmente ele caiu em uma laranjada. O povo fala assim, infelizmente ele está em uma laranjada. E foi quando eles chegaram com o mandato para mim temporário, o mandato de prisão temporário, que foi para ver se procura provas ou não. O que eu fiquei me perguntando foi isso, se eles não acharam nenhuma prova que fui eu, nenhuma prova que estava ali era minha, algo nenhum era meu, por que eles reverteram a prisão em preventiva? Caramba, velho. Me tornou em prisão preventiva. Aí eu fiquei, eu tinha 30 dias, que foi minha temporária, foi um tempo de 30 dias, mais 22, que eu fiquei lá na delegacia, na Baixada Fiscal, dormindo em uma lona e no chão. Queria muito que a doutora Jaqueline Lomes, né, já que estivesse nos acompanhando, inclusive se ela estiver nos ouvindo agora, um abraço, doutora. A doutora Jaqueline Lomes, ela é advogada criminalista, ela esteve aqui com a gente, deu um show, ela ia gostar muito de ouvir Guilherme. Mas aí, Guilherme, aí você foi ouvido pela delegada. Sim. E depois que você saiu da sede da Draco, foi pra onde? Me levaram pra delegacia da Baixada Fiscal, Frutos e Roubos. Rapaz, agora, Guilherme, uma curiosidade até minha, acho que de muita gente também. E sua mente, velho? Cara, o que é que sua mente ia processando? Porque... Cara, eu falo uma coisa só pra eu entender, qual era a acusação? A acusação em si era de crime organizado. Meu Deus do céu, velho. Aí eu tava respondendo por crime organizado, tráfico e formação de quadrilha. Porque alguém pegou o CPF dele. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado com nossos documentos. Simplesmente o cara pegou, esse CPF aqui é bonitinho, ó, bate certo. Aí falha na operadora também, né? Que eu acho que tem que ter um certo critério. Perguntas pessoais, porque se fizesse perguntas pessoais ao cara lá, talvez... ia ver que não era Guilherme. Mas tem um exame, eu não sei dizer qual é, que faz a comparação da voz, isso, né? Tem a perícia de voz, que é isso que foi até a questão desse protesto que até o Cláudio estava, que é o que minhas irmãs, junto com a população de Portão, tá correndo, foi para a pista para pedir. Para pedir. Era justamente vai passar agora, deixa eu passar a bola aqui agora, daqui a pouco volto para Guilherme. Cláudio, agora eu queria entender de você. Né, muita gente aqui também deve estar querendo entender, principalmente a galera rodoviária que está nos acompanhando. Um abraço a todos que estão aqui nos acompanhando. Coloque a dezena de vocês que já a gente vai ter aqui um sorteio, né? A Ediane, que é irmã de Guilherme, ela está dizendo que o áudio de Guilherme continua baixo. Ficou baixo de novo. Né? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho, depois eu volto para a galera entender melhor, para a gente ir no passo a passo. Como é que esse caso de Guilherme chegou até Cláudio? E o porquê Cláudio se juntou a isso para dizer assim, não, vamos tentar chamar a atenção das autoridades para ver a situação de Guilherme. Como é que isso chegou em você? Na verdade é o seguinte, eu conheço né, a história de Guilherme, eu conheço o Guilherme, perdeu os pais, né? Então, aí já tem um convívio em Portão, porque Portão é uma família. Guilherme tem 21 anos, é órfão de mãe e pai? Isso. Então, assim, caramba, imagine a mãe do cara vendo um negócio desse. Então, assim, pra mim aquilo ali, Ademir, era uma injustiça total, cara. Uma injustiça total. Porque, assim, eu comecei a me questionar o porquê a juíza da vara criminal, a doutora Antônia, ela não queria liberar o exame de voz.
me desculpe minha linha de raciocínio, porque ela chegou a perceber que ela errou e ela não ia admitir, confrontando com o exame de voz, que era justamente que ia provar que não tinha nada a ver com o Guilherme. Porque, por exemplo, um exemplo, meu CPF uma vez, a Clara me ligou dizendo que tinha um negócio da NET para mim lá em Brotas. Eu nunca morei em Brotas. E aí? Eu sou doido que isso aconteça comigo. Aí assim, simplesmente pegaram um jovem, né? Órfão de mãe e de pai, uma família Unida, as irmãs que correm atrás por ele. Certo? Então aquela coisa, vamos jogar ele na laranjada. É um jovem periférico que é mais fácil de pegar, né? Com certeza. Aí aquela coisa, a delegada em si, o que me deixou também mais chateado, porque ela não teve nem sequer uma noção de falar assim, vamos lá na delegacia de Portão, saber do delegado titular ou da delegada titular de fato, porque assim, é como eu relatei anteriormente, os delegados do bairro, eles têm noção de todo mundo do bairro, de todo mundo do bairro, eles sabem quem é em todo bairro. Se pelo menos tivesse, ido de forma, no diálogo, tudo bem que foi educado com ele, mas assim, poxa, o cara passou por quantas delegacias? 3? A mente do cara tá a 1000. E por que a delegada, e por que a juíza não liberou o exame de voz e até hoje não liberou ainda? Eu não sou investigador, Cláudio, mas eu sou um pouquinho curioso. Se partiu ligações de pessoas envolvidas com crime, essas pessoas ligaram de algum lugar, né? As ligações será que foram de Portão, foram pessoas de lá, foram pessoas de outro bairro? Agora vamos investigar aqui para onde esse jovem estava esse horário que surgiu essa ligação. Mas pelo que eu estou vendo, não houve nenhuma investigação. Vazou a vez de lá para cá, apontaram para o CPF dele, vamos pegar ele. Guilherme, voltando para você, esse percurso todo que você já tinha entrado na delegacia antes? Você já tinha cometido algum ato ilícito em sua vida antes? Nunca cometi ato ilícito. Já foi preso antes? Assim, já é a segunda vez que eu sofri justiça assim nesse caso. Caraca. Segunda vez. E da primeira vez eu estava na frente de casa, mexendo no celular. E aí eles chegaram, dessa vez foi na forma mais turbulência, porque eu falo pra mim mesmo, cara, e foi um livramento de Deus na minha vida. Porque chegaram já jogando. Meu Deus. E tipo, na rua que eu convivo, nunca houve nada de tráfico. Naquele dia eu tava tendo e eu não sabia. Foi um dia que eu tirei para afogar, um dia para ficar em casa. E eu tava ajudando na época uma amiga minha que mora em Feira de Santana, que tava com depressão. Então tipo, eu tava conversando com ela para ela não tentar o suicídio, que era o que vinha na mente dela. Meu E Deus. foi através disso que eu ganhei minha bolsa de estudos. Então, tipo, muitas pessoas no meu bairro lá me julgaram, porque a segunda vez, mas graças a Deus, tipo, muitas pessoas também me julgou, mas muitas também sabiam a inocência, sabia que eu sou inocente, sabe que eu sou inocente até hoje. Então, assim, pra mim, naquela época foi uma turbulência, mas esse processo de agora pra mim tá pior, porque até hoje eu não consegui comprovar minha inocência. Eu ando no meu bairro, mas ando com vergonha porque eu tô com a tornozeleira na perna. Deixa eu falar aqui com o meu amigo Nilson, que está aqui nos acompanhando. Meu amigo Nilson, muito boa noite. Nilson, Cláudio, ele é outro apresentador aqui do Pode Falar, Lauro Guilherme, que você teve o prazer de conhecer, né? Ele está com um probleminha de saúde e hoje, infelizmente, ele não pôde estar aqui com a gente. Mas, meu amigo Nilson, melhoras aí, tamo junto, viu, meu irmão? Pode Falar, Lauro aqui é nosso. Estamos aqui com essa audiência maravilhosa, com meu amigo Guilherme, meu amigo Cláudio, meu amigo Bimbo, e vamos que vamos. Mas, voltando um pouquinho, Guilherme, até para a galera não perder o raciocínio. Você saiu da sede da DRA, falou com a delegada, foi encaminhado para a Baixa Fiscal, furtos e roubos. Isso. Ficou quanto dia na Baixa Fiscal? Na Baixa Fiscal, 53 dias. Meu Deus do céu. Uma curiosidade, lá eles te pegaram você, jogaram você dentro de uma cela. Bora lá. Lá na Furtos e Roubos, ela tem 2 pátios, três, só que um é interditada. E aí, no caso, tinha o pátio 1 e o pátio 2. O pátio 1 tem 10 salas, porém só 6 que estão funcionando. E eu fiquei no pátio 1. Um pátio que tinha 6 celas e eu fiquei na cela 2. Ficou com quem na cela? Quantas pessoas ou sozinho? Na época, porque assim, delegacia ela tem aquilo, né, de ficar vazio e cheio. Então, tipo, no primeiro dia que eu cheguei, dormi no chão com mais 5 pessoas na sala, que só tinha duas camas, entre aspas, de concreto. E já depois eu
fui pra outra cela e só ficava normalmente eu e mais 2 pessoas. Mas na sua primeira noite, por exemplo, Guilherme, e aí, velho? Pô, velho, pra você parar assim, né, Cláudio, imaginar, eu podia ter em minha casa, velho, eu tô aqui, sei porque eu tô aqui, tô no meio de criminosos, né, porque o cara que tá lá dentro não deixa de ser um criminoso. Alguém lhe disse alguma coisa, alguém lhe interrogaram lá dentro, os próprios delinquentes que estavam presos. Como é que foi isso aí, Guilherme? Teve interrogação sim, teve interrogação que sim, que se estiga. Porém, eu fui um cara que sempre faz a mesma coisa, cara, não me envolvi em nada, tô aqui sofrendo injustiça, não sei o que eu tô aqui. E que, infelizmente, isso aqui pra mim tá sendo um pesadelo. E naquele momento minha mente estava turbulenta, porque na época eu tava sofrendo já com ansiedade. Tava sofrendo um pequeno problema com ansiedade. Então assim, pra mim ali já tava a noite já turbulenta. E no amanhecer piorou essa turbulência. Mas naquela época, foi essa visão que eu tive, naquele dia, no dia 31, porque eu fui preso no dia 30, mas no dia 31 foi a turbulência que eu tive. Por que foi a turbulência que eu tive? Porque foi no dia da minha audiência de custódia, que já foi o segundo dia no caso, foi no dia da minha audiência de custódia. E na minha audiência de custódia, eu vi minhas irmãs sofrendo aquilo ali. Ver sendo um aniversário de minha irmã, desejar um feliz aniversário para ela. Eu vi dela que era o pior aniversário da vida dela. A minha ali no mundo caiu. E assim, na época minha mente meio que atribulou um pouco. Vou mentir, minha mente atribulou por estar passando aquilo tudo. Porém, graças a Deus, eu tenho umas irmãs que são maravilhosamente bem, graças a Deus, porque eram minhas irmãs que quando ia me visitar, que me deixava bem. Até me tem uma moça lá que chama de mãe de consideração, que foi um feito muito amor por ela, que eu chamo de mãe mesmo, até me reclamar que vai me levantar a cabeça. Que também foi lá me ver e falava, filho, tenha fé que vai passar. Isso tudo é só turbulência. Tinha minhas tias também que foram me ver. E assim, eu falei, eu não posso perder a cabeça por causa disso aqui. E aí foi quando fiquei lá. E o que me deixou mais chocado assim foi quando falou, você vai descer pra cadeia. Aquilo ali, pra mim, meu mundo caiu na época. Ô, Guilherme, o que os caras lhe perguntou na sua primeira noite lá? Você tá aqui por quê? E aí? Quando os caras me perguntou, eu falei, eu tô em uma circunstância de que estou sendo investigado como um crime organizado. Porém, não sou eu. E os caras falaram o quê? Porque tem uns que acreditam, outros que não, né? E tem isso também, questão de facção, cara. Ainda tem esse medo aí. Tem essa questão toda, de tipo, falar de onde eu era e acabar apanhando lá dentro. Porque eles não perguntam de onde você é na esperança de lhe dar um conforto. Ele quer que você diga que você é do outro lado. Isso. Que aí tem policial que ainda sabe da situação e já joga na contrária. Então, isso é muito complicado. Aí você ficou 56 dias 53 dias na Baixa Fiscal. Sim. E depois de lá você foi direto para detenção. Aí desci para o centro de operacionamento penal. Onde é isso? É lá dentro também. Lá dentro porque ali é um complexo na Mata Isso. Escura, né? Foi lá na Mata Escura, onde é aquele. Você fica ali, você faz os exames. Aí você fica ali 2, 3, 7 dias, como foi no meu caso, fiquei 7 dias, para depois eu descer para a cadeia pública de Salvador. Velho, é surreal contar uma história dessa a vocês aqui, porque só quem passou sabe. Você imagina o cara ver a vida dele mudar da água pro vinho, velho. O cara simplesmente está trabalhando, cursando farmácia, que é uma faculdade cara. Para quem não sabe, farmácia é uma faculdade cara. Ele já é um jovem abençoado por ter conseguido uma bolsa 100% dessa. E de repente ele se vê condenado, apontado como marginal, preso, dormindo no meio de marginais. E a mente desse cara, quem vai reparar isso tudo? E assim Ademir, uma questão que me deixa muito com ponto de interrogação é o seguinte: a Polícia Civil trabalha com base de investigação. Isso. Aí eu pergunto, será que o departamento de DENARC, por que não fizeram uma investigação mais profunda? Aí eu volto para o município Lauro Freitas. Tem 3 delegacias, 23ª, 27ª e 34ª. Se ela só tinha 4 meses como delegada, se ela era agente, eu não sei se ela era agente antes ou se ela fez o concurso e passou logo para delegada, eu não sei, não entrei nesse mérito.
Mas se ela só tinha 4 meses como delegada, se ela foi nomeada como delegada, por que não trabalhou com base de investigação? Então, assim, a resposta hoje, a pergunta hoje que eu pergunto para o governador, para o secretário de Segurança Pública, Guilherme está aqui. Infelizmente, carrega uma tornozeleira no pé. Né? Teve uma audiência com 5 desembargadores, onde, graças a Deus, 3 foi a favor dele, certo? E 2 contra. Mas nós oramos muito. Na frente do fórum, quando a gente estava no CAB, a oração foi forte, porque assim, tipo, todas as informações o delegado toda hora, o advogado toda hora passava, e a gente falou, gente, vamos orar, porque hoje a gente só sai daqui quando Deus dá providência. E quando a gente ouviu o advogado falar que o Guilherme estava solto, para a gente foi motivo de alegria. Quem é seu advogado, Guilherme, hoje? Doutor Yuri Carneiro Coelho, eu tenho até que agradecer muito a ele. Olha, a câmera de Guilherme é qual, Jackson? A 4K. A da ponta ali que está aberta? Pode falar com ele aí, Muito Guilherme. agradecer ao doutor Yuri também, que foi, abaixo de Deus, foi um rapaz que está me abençoando bastante, sem cobrar nada, não tirou nada da minha família, nem R$1 de gasolina ele tirou. Não, para isso. A dizer assim, ele foi um cara que está sendo muito especial para mim, na minha vida, tem que falar. Tô com a tornozeleira na perna, mas tenho que agradecer esse cara também, porque no meu processo tinha mais pessoas presas, bem mais pessoas. Eu fui o único que consegui sair, a graça de Deus. E eu lá dentro, quando eu falava na cadeia, já estou explicando, quando eu falava para alguém assim, o pessoal falava, velho, você não fica menos de 1 ano. E em menos de 4 meses ele conseguiu me tirar. Ele falando, e ele foi um cara que sempre foi verdadeiro comigo, sempre foi sincero. E graças a Deus eu fiquei 4 meses, mas foi por causa desse cara. Abaixo de Deus foi por causa desse cara, por causa de minhas irmãs também, que lutou. Então, o que eu tenho que falar é isso, eu agradecer muito a ele, porque foi uma bênção que Deus colocou em minha vida. Foi uma bênção que Deus colocou na vida de minhas irmãs para estar comigo até hoje. E estar lutando até hoje para comprovar minha inocência. Me diga uma coisa. Você falou aí que no seu processo teve outras pessoas que foram presas também. Você tem assim, alguma noção se o cara que fez essa situação com você, que usou seu CPF, ele está detido? Cara, eu ouvi, quando já estava solto, que esse cara está morto. Esse cara já morreu. Pior ainda da situação, né? E para poder O cara fala lá também, né? Na verdade, complementando aqui a pergunta do meu amigo Jackson, nosso apresentador aqui, José Nilson, ele pergunta o que Jackson acabou de perguntar. Pergunta ao jovem aí se o verdadeiro culpado já foi identificado e punido. Né? Guilherme acabou de dizer que identificado, ele foi identificado que era ele? Não, né? Ainda não, né? Porque ainda não fez o exame. Isso. E punido, ele já foi punido por Deus. Porque já foi. E é justamente isso que a gente sempre batia na manifestação. Porque assim, as informações que nós levantamos por livre e espontânea vontade, porque até então estava tudo em segredo de justiça, a gente não sabia. Mas todo mundo tem seus meios, né? Verdade. A gente chegou na conclusão que quem usou o CPF dele já tinha morrido há muito tempo. Tipo assim, não é questão de 1 ano, é questão de 2 anos atrás, que o cara já estava morto. Né? Então, tipo assim, e o que me deixava mais revoltado era o porquê a juíza não queria liberar o exame de voz, sendo que quem mandou o áudio, pelo chip que foi cadastrado com o nome dele, tem lá os áudios. E assim, tipo, quando quem usou o CPF dele foi para audiência de custódia no fórum criminal, ficou tudo registrado lá. Se é registrado, se até nós, como somos testemunha de alguém, é registrado, e por que não liberar para confrontar? E você chegou a essa conclusão como? Você chegou à conclusão que essa pessoa já faleceu? Porque assim, pelo tempo de que foi usado nas ligações? Porque assim, quando a gente acompanha o processo de perto, e assim, a gente vai ouvindo, o advogado está lá, o advogado vai orientando a família, os detalhes e tal, tipo assim, às vezes o advogado não podia falar muita coisa, questão de segredo de justiça, mas assim, alguns toques que era dado, certo? Eu também, tipo, conversei com o pessoal dos direitos humanos, o pessoal começou a mover, né? Conversar com um, conversar com o outro, com pessoas que de fato querem de direito, e assim, quando a gente chegou na conclusão mesmo correta que o rapaz já estava morto, aí assim, foi aí que deu mais vantagem da gente saber o exame de voz. Porque o exame de voz, naquele momento, que daria o tchan. E hoje é um pedido que eu gostaria de fazer, tanto como morador de Portão, certo? Em nome de todos os moradores de Portão que acompanham a situação de Guilherme, que a gente gostaria mesmo de saber
da juíza, né? Para ela liberar, porque assim está na hora de tirar a tornozeleira do pé do Guilherme. Eu quero ver Guilherme passar no importado de bicicleta ou então de moto, mas sem a tornozeleira, porra. Porque assim, muitas das vezes, fica até um meio de é complicado, até para a aparência dele. certo? É o que o Nilson acaba de dizer aqui. Ela não quebrou o sigilo, o juiz é fraco. Eu vejo aí, Ademir, que tem um certo orgulho da delegada. Porque se ela não quer Liberar. liberar, não, ela não quer assumir o erro dela. Pois é. E assim, É só que esse orgulho dela, ela atrapalha a vida de um cara, né? Isso. Assim Ademir, eu estava fazendo 2 faculdades, eu fiz pedagogia e estava fazendo fisioterapia. Mas hoje eu estava até conversando com uma colega, que nem que eu vá trabalhar na praia como garçom o dia todo, o mês todo, mas eu vou fazer direito, pô. Porque assim, tipo, só você se formando na área de direito, você buscando, você vai ter mais força como defender, certo? Como tá lá, porque você já vai ter conhecimento específico da lei. E assim, para mim hoje vai ser esse algo. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se vocês lembram. Jackson, que é rodoviário, diretor do sindicato, vai lembrar. Não sei se vocês dois vão lembrar, porque o caso foi aqui em Laura. Teve Quem que não lembra de Kátia Vargas, a médica que matou os irmãos, né? Isso na Barra. Na Ungina. Ungina. Pronto. E vocês lembram do motorista de ônibus que avançou o ônibus para cima de um cara aqui em frente ao Shopping Feira, sentido Jussival. Na época a empresa era Via Nova, sentido Portão. Sim. Teve uma discussão de trânsito, ele avançou o ônibus, pegou na perna do cara. Não lembro se o cara era médico, Jackson, não sei o que o cara era, advogado, alguma coisa assim. E esse motorista, o cara não morreu, esse motorista ele ficou preso 1 ano. Ele disse que se sentiu ameaçado, o cara meteu a mão na cintura, ele pensou que o cara tinha tirado ele, pegou o bozu e meteu. 1 ano esse cara ficou preso. Advogados, mais advogados, mais advogados, e o cara ficou preso. Então, quando ele foi solto, ele disse, por que Kátia Vargas foi solta e ela matou 2 pessoas? E eu fiquei preso 1 ano e não matei ninguém, eu me defendi. Resultado, esse cara, ele deixou de ser rodoviário, comeu o livro, hoje ele é advogado criminalista. E pega causas assim de jovens igual a Guilherme. Falando do Sival, esse motorista ele foi meu instrutor. Quando eu estava fazendo minha troca de habilitação, passei por ele. Cara, meu irmão, você não jamais na minha vida imaginar que ele ia ter uma atitude dessa. Mas assim... É como meu amigo Nilson disse, Nilson dá as opiniões dele muito sensato, ele é ele mesmo. Ele disse, não quebrou o sigilo telefônico para tentar resolver o caso de Guilherme, não quebraram, porque o jovem não tem a conta recheada para pagar e alguém chegar até ela. Se ele tivesse, ele não estaria nessa situação, não. É isso que minha família tentou ainda, né? Fazer um perícia de voz particular. Porém, é um valor muito acessível. Muito alto. Eu queria aqui, Guilherme, aproveitar a oportunidade e dizer a Ediane Silva, que é sua irmã, que ela está dizendo que ela está assistindo e está chorando. Mas é assim, Ediane, não chore porque você tem que ter orgulho. Você sabe da índole de seu irmão. Se você não soubesse da índole dele, tivesse certeza que ele optou por outro lado da vida, você não estaria lutando, né? Você faria porque é seu irmão, mas não estaria se expondo. Então você tem que agradecer a Deus e ter orgulho. Você foi vitoriosa. Vocês conseguiram tirar ele de dentro do inferno. Eu costumo dizer a muitas pessoas, para quando tiver um tempinho assim, ir lá na HBO Max, que é um canal que nem a Netflix, e bote lá a história de José Aparecido. Ele era um padeiro. O cara ficou, Jackson, 38 anos preso. E ele não matou ninguém, velho. Uma vida. Caraca, essa justiça do Paraná, chega me arrepiou todo, ó. 38 anos preso, irmão. O cara não viu o neto nascer, neto morreu, ele não conheceu, mulher faleceu, filha surtou. Depois de 38 anos que essa justiça libera um cara desse, velho. É de endoidecer, velho, um negócio desse, velho. Então a gente tá aqui, eu queria agradecer muito aqui a audiência da galera de Portão e dizer que a história de Guilherme é como a Almada disse, Guilherme não é o primeiro nem vai ser o último. Verdade.
Verdade mesmo. Mas é uma coisa complicada, porque você imagine, é como eu acabei de dizer, a rotina de Guilherme era trabalho, faculdade, casa. Isso. Né? Trabalho na faculdade de casa e igreja, trabalho na faculdade de casa e igreja. Igreja, mas brincadeira, velho. De repente o cara trancafiado igual um passarinho. E no meio de caras que ele tinha que ter cuidado com o que ia falar. Porque se fala alguma coisa lá, meu irmão, esses caras entendem, subentendem que ele é de outro lado, ele morre. É como eles falavam lá, que às vezes uma palavra que você fala, ela te salva, ela te mata. Aí eu preferia sempre ficar calado. Correu risco? Eu ficava sempre calado. Nilson está aqui dizendo que Kátia Vargas pagou 100 mil reais para responder em liberdade. E depois do julgamento foi absolvida e hoje mora nos Estados Unidos. A mulher tem dinheiro. Guilherme não tem, aí as pessoas não querem dizer assim, pô, eu errei, eu prejudiquei a vida dele, porque senão alguém vai ter que responder por isso. Mas a justiça de Deus, dizem que ela tarda, nunca, que ela tarda, mas não falha. Eu acredito que ela não tarda não, acho que viu? foi isso que eu ia falar. Tarda não, ela chega na hora Eu certa. tô de falar isso, que a justiça de Deus ela não tarda, ela só age no momento certo, na hora certa. Exatamente, às vezes, como o Guilherme falou, que ele frequenta, né, a igreja, e ele sabe a história de Jó, a história de José. De José. Né? E José fala, Guilherme não sofreu, não está sofrendo um terço do que José sofreu. Não estou aqui comparando Guilherme a José de forma nenhuma. Mas eu dizendo que sofrimento, velho, que o cara passou. Era justamente o livro que sempre gostava muito de ler a letra, que era a história de José. Era o livro que eu sempre abria sempre de Gênesis, eu falava, se for ler Gênesis, para deixar... Uma curiosidade, Guilherme, você tomava café com o quê? Lá, quantas refeições eram e o que era? Bora lá. Lá, quando eu estava na delegacia, eram 3 ao dia. Porém, era mais liberado. Tipo, quando a família levava, a família podia levar água mineral, no caso quente. Água mineral e biscoitos, essas coisas. Porém, era 3 refeições ao dia que eles pagavam. Eles pagavam o café pela manhã. Era um pão, 2 2 pães pães, com margarina, e um copo de café. com um copo de café. Meio-dia. Meio-dia, eles pagavam o almoço normal, uma quentinha. Só isso mesmo, sem nada. E de noite? De noite, mais 2 pães com copo de Isso café. era na delegacia, Na né? delegacia. E na prisão? Na cadeia, vamos lá. Na cadeia eles pagavam de manhã 2 pães, com um copo de mingau e um copo de café. Pela tarde, eles pagavam uma fruta, um almoço e um copo de suco. E pela noite, que no caso já era... Porque eles pagavam a janta às 4 horas da tarde. Então você comia, no caso, na janta já era um copo de café, uma janta e um pão. E um docezinho. E a qualidade? Porque o gordinho aqui já tá pensando... O gordinho gosta de comer, um gordinho desse preso aí. Rapaz... Vai emagrecer rapidinho, né? Eu perdi 8 quilos, né? Caraca, Perdi 8 quilos, foi quanto tempo tanto que quando eu cheguei em Portão, meus amigos e minha família costumavam dizer que eu tava branco e magro. Eu falei que eu não queria perder a magreza, eu queria continuar do jeito que eu tava. Mas fala pra você, a comida era muito ruim. Minhas irmãs... Caramba, velho. Minhas irmãs Nani e Dili chegaram aí me ver lá na cadeia. E quando elas me viram, foram na hora da visita, falei com elas, vocês querem comer a comida daqui só pra experimentar? Meu Deus. Aí minha irmã falou, brincando não, peguei mesmo assim, fui buscar o prato só pra elas ver a realidade do que eu tava passando. Não era pra transmitir aquilo pra ela, mas só pra ver. E aí quando eu fui lá pegar a comida que elas viram, aí teve uma moça de outro presidiário que falou assim, eles fazem isso de sacanagem, o caldo do feijão da favela tá fundo do prato, que era água pura. Aí, comida era horrível. Se você vai, perde quilo também, faz a dieta. Mas graças a Deus, Guilherme, problema lá dentro, ninguém me procurou problema nenhum, né, velho? Não. Só no primeiro dia que teve um desentendimento, mas não foi nada comigo, graças a Deus. Entre eles lá. Entre eles mesmo. E graças a Deus, cara, até porque também eu fui uma pessoa que eu sempre falei sempre a verdade. Então, até os próprios presidiários me sentiam tão de verdade e falava, pô, velho, eu que tô aqui te pagando pelo que eu fiz, você não merece estar aqui, não. Você não fez nada e tal, estudante. Falei, pois é, então, tipo, eu tinha também muita visão errada desses pessoal. Porém, ao ver eles ali, você percebe também o sentimento deles de ser humano. Vi muitos ladrões chorando. Muitos ladrões chorando. Teve ladrões lá que eu vi chorar.
falando, pô, o que me deixa muito triste é saber que eu perdi minha mulher aqui, não pude ver eles. Perdi minha avó, perdi minha tia, perdi meu irmão, perdi meu pai, perdi meus movimentos. Então, assim, é aquele lado dos seres humanos também, entendeu? Eu entendo. Seu advogado iria lá, não ia te ver? Meu advogado, ele foi um cara que ele só foi me ver na delegacia uma vez, na casa dele não foi. Mas ele foi um cara que ele foi bem sincero pra mim, ele falou, não sou advogado de porta de presídio, sou aquele advogado que eu gosto de chegar aqui hoje, conversar com você hoje, da próxima vez que eu vim, só pra te tirar. E meu advogado, ele mora em Feira de Santana, ele é de Feira de Santana. Você chegou a atender ele como? Oi? Chegou a atender ele como? Vamos lá. Logo de primeira, meu advogado era pra ser um. Porém, ele cobrou um valor pra minha família, e na época a minha família tentou fazer uma vaquinha. Fizeram essa vaquinha lá no bairro. Porém, a igreja que eu congregava, na época, o pastor pegou e falou com um advogado da igreja. Esse advogado pegou e foi lá, até lá. Só que esse advogado, ele entrou pra TJ, Tribunal de Justiça. Aí foi quando chegou o doutor Yuri Carneiro. Como chegou até Yuri Carneiro? O doutor Yuri Carneiro, ele foi por mediação de uma amiga minha, que chegou até um rapaz, e que desse rapaz chegou até ele. E que ele chegou até minhas irmãs. Que no caso chegou até minha irmã e entrou no meu caso. Então, meu advogado, ele foi por meio de pessoas que sabem que eu sou inocente. Foi através de uma amiga minha, que chegou até mim. E sua namorada firme e forte com você? Ou pensou em te largar também? Que? Cara, na época, eu não sei. Eu tava... Descontrair, velho, porque se a gente for parar pra pensar... Aí, Guilherme, a situação aconteceu com você em outubro, aí você passou novembro... Dezembro, cara. Janeiro... Dezembro, Cláudio, que é Natal e Ano Pra Novo. mim, se foi o pior mês, cara. Ele, assim... O que vem na minha mente? No dia 21, é o aniversário de meu pai. Oxi. Meu pai. Meu pai já falecido. Porém, nesse dia 21 também é aniversário de minha consideração. E eu sofri bastante. Eu falava, pô, minha mãe, aniversário dela hoje. Como é que deve estar a mente dela? Quando chegou no dia 24, minha família sempre temos o costume de ir pra casa de minha tia. Se reunir em Vida família. Nova, se reunir. Eu falei, será que vai ter isso esse ano? Oh, meu Deus, e você querendo saber pelo menos, né? Eu querendo pelo menos saber. E eu queria que tivesse isso. Por quê? Porque minha família estava bastante abalada, tava tendo bastante sofrimento com a minha família. Então eu queria que ela tivesse pelo menos esse momento com eles. Mas não consegue não, Mas Guilherme. não conseguia. Cara. Não consegue, então, não. Isso foi uma das coisas que me doeu quando meu irmão chegou na cadeia lá e me falou. Eu falei, e aí, teve a cela? Não. Não teve nada de cela, não. Ninguém conseguiu fazer nada. Então, tipo, aquilo ali pra mim me doeu. Eu sabia aquilo ali, tipo, ver minhas irmãs. Pra minhas irmãs me ver, minhas irmãs tinham que acordar 3h30 da manhã. Pra me ver, pra pegar a fila. Para ser revistada. Conclusão, Guilherme, hoje você está em liberdade condicional. Isso. E a qualquer momento então você pode voltar? Realmente isso aí. A qualquer momento Cadeira, eu posso Cláudio. voltar. Tem até uma audiência que já está marcada já para esse mês que vem, agora de abril. Mas meu advogado deu uma esperança para mim que é muito difícil que eu volte. Mas graças a Deus, como eu falei, né, abaixo de Deus, o advogado e minha família foi muito essencial para mim. Certo. Então hoje o que uma das lutas de Cláudio, através dos movimentos que ele ajuda a coordenar, a sua, que você é o principal interessado. Hoje o que interessa a vocês é o exame de voz. Isso, é a perícia de voz. Pronto. Essa perícia de voz saindo, muito que provavelmente comprova a sua inocência. E depois que comprovar a sua inocência, cabe uma ação contestada? Então você deve. Meu advogado falou que sim. Porque alguém vai ter que se responsabilizar por isso. Cláudio, você nas suas manifestações, inclusive na de Guilherme, que na de Guilherme eu pude acompanhar. O motorista ligou pra gente, dizendo que a galera estava tocando fogo lá na via, e aí o sindicato ele precisa acompanhar, até para resguardar, né, os motoristas. Volte daqui, pegue dali e tal. Nessas suas manifestações, você já enfrentou alguma ação truculência dos funcionários do Estado? Sim, já. Eu recebi uma bala de borracha aqui Pegou? nas minhas costas. Eu caí sentado em frente do mané, por sinal. Meu Deus. E assim, é justamente isso que me dá mais força, me dá mais ânimo de lutar pelas causas. Porque eu penso o seguinte, se eu estou fazendo uma manifestação pacífica, eu fechei a rua, mas mesmo assim a gente deixa o espaço lá para as pessoas irem e vir, eu acho que não tem necessidade dos servidores públicos dos estados usarem de sua farda para estar lá nos confrontar.
E assim, aquela bala de borracha, eu parei para refletir mesmo. Eu tranquei a faculdade na hora. Eu disse, não, quando eu começar a trabalhar, eu vou, nem que eu pague R$1.000, R$5.000 de mensalidade, mas eu vou fazer direito. Eu vou, porque assim, é muita injustiça. Muita injustiça. Eu não estou dizendo aqui que são todos servidores públicos, porque assim, por exemplo, na última manifestação que a gente fez de Guilherme, os servidores públicos do Estado chamam a gente por diálogo na questão da gente liberar a via, certo? Foro pacífico, quando a gente passou toda a situação para ele, eles ouviram, certo? Eu fiquei triste e chateado até hoje porque houve uma promessa do secretário de Segurança Pública nos ouvir, não ouviu, não houve essa reunião, não Doutor marcou, Marcelo Verde. E outra coisa, eu deixar enfatizar de novo sobre a questão do capoeirista. Nós queremos que o Estado, pelo menos, dê uma indenização à família, certo? Valor nenhum vai trazer a vida do capoeirista de volta, certo? Mas para a gente vai ser um prazer, certo? Que o governo, pelo menos, que o governador Jerônimo, pelo menos, ligasse. Se precisar, a gente entra em contato comigo, certo? Aí eu faço o aporte com a família, certo? Eu coloco para conversa. Ou então marque o secretário de Segurança Pública, marque uma reunião para nos ouvir, certo? Para ouvir o que ia acontecer daquele dia, certo? Então, assim, a comunidade de Portão hoje pede justiça. O nosso André Almada, que é um dos ouvintes assíduos aqui do programa, ele está dizendo, Ademir, tem uma máfia tão grande que quando um cara é preso, o próprio agente que está fazendo sua prisão, ele já te indica um advogado por conta da comissão que eles recebem. Caramba, em tudo quanto é lugar tem isso. Mas, Guilherme, hoje, como é que está a vida de Guilherme? Guilherme hoje está trabalhando, voltou a trabalhar, como é que tá? Conta aí um pouquinho. Bora lá, a vida de Guilherme hoje está tranquila, ficou tranquila até. Voltando ainda, no decorrer do trabalho, fazendo alguns bicos, né? Umas diárias ali, outras ali de jardins, no patrão. E lutando para provar a inocência ainda. E graças a Deus estou bem de boa, a mente está bem tranquila. Minhas irmãs estão me dando muita força, meus irmãos todos na verdade. Saí da casa onde eu estava morando, pedido de minhas irmãs, tive que sair de lá. Mas a mente está bem tranquila, está bem sossegada. Meu irmão, é uma história complicada, não é isso, meu amigo Jackson? Complicado. Jackson, ele tem essa mania de falar complicado, de uma forma bem lenta. Mas eu já tinha ouvido, Guilherme, no dia que a gente foi acompanhar o movimento de Cláudio, a gente conversando com a pessoa lá e o cara me disse, não conhecia Cláudio, não tinha contato com o Cláudio, muito menos com você, mas o cara me disse, estamos aqui em prol de um jovem que foi preso injustamente, velho. E a gente precisa ver esse cara, pelo menos ver na luz do dia de forma digna. Ele não fez isso. Que investiguem, ele tem como provar, mas provavelmente algum amigo de Guilherme, uma pessoa que conhecia, porque estava falando com muita propriedade. O que me deixa mais indignado é que, tipo, tantas pessoas matam, faz tudo à torta e à direita, e na primeira audiência de custódia não fica lá nem um dia, pô. É liberado. O que me deixa mais indignado com a justiça hoje é justamente isso, poxa. Você presenciou, né, Guilherme? E assim, tipo, o cara matou, roubou, desculpa eu falar, para que pior desgraça do que o que o metrô faz com a população hoje de Salvador? O metrô coloca droga na mochila do trabalhador e fala que o trabalhador é traficante. Faz aquele golpe de mata-leão, né? E não dá nada. A impunidade, ou seja, o Estado nos mata, é o Estado da Bahia nos matando, né? É o senhor governador Jerônimo Rodrigues matando a população baiana, certo? Então, a minha indignação toda é essa, poxa, a falta de justiça no Brasil. O Brasil tem lei para tudo, porém, só é vista para um lado da periferia. O Amara está dizendo, Ademir, tinha um cara em São Paulo que ele era conhecido como o rei das manifestações. Ele era contratado por organizações para fazer manifestações. Ele fechava tudo, nem a ambulância passava, por ironia do destino. Meu amigo, eu sei que é muito complicada essa situação de Guilherme. Eu acho que dinheiro nenhum vai tirar da mente de Guilherme o que ele passou, o que ficou registrado na mente dele. E
assim como eu, um cara que eu nunca entrei numa delegacia. Eu só entrei em delegacia para acompanhar um motorista que sofreu assalto e eu, como sindicato, tinha que estar lá para dar apoio ao companheiro. Mas fora disso, nunca entrei em uma delegacia. Imagine, de repente, o cara é condenado, é apontado, vai viver no meio de... Tu é doido, é muito, muito ruim isso. Então, tem alguma previsão, Guilherme, de quando é que podem fazer esse bendito exame de voz? Não tem previsão nenhuma. É para isso que Cláudio entra em ação, né, Cláudio? Ou vai tentar, né, Cláudio, organizar, né? É justamente isso, por sinal eu tinha conversado com Denise, que é a irmã dele, que a gente pode estar movendo de novo o Ministério Público, a Defensoria Pública, que a gente possa estar indo de novo até o Estado do Coco, tá, fazer uma manifestação agora maior, com maior número de pessoas, para que a gente possa estar pedindo, proclamando, na verdade, né? De antemão também pedindo à desembargadora, a doutora Dantas, que ela possa tentar dialogar com a doutora Antônia, que ela possa entender que é necessário esse exame de voz, porque assim, chega de impunidade, chega de... é reconhecimento. Se ela percebeu que ela errou, nós somos seres humanos para errar, nós paramos, só que nós lutamos todos os dias para que não possamos errar. Mas se ela percebeu que, pela questão da vaidade também, vá lá, pede uma desculpa, infelizmente chegou, não é assim e tal, e libere. Chegou a hora de acertar, né? Tá na hora de acertar, porque assim, tipo, fica comprometido a vida de Guilherme o tempo todo, pela questão até, ele não, porque esse patrão dele está dando essa oportunidade para ele, mas quantos empresários viram, certo, a questão dele e não quis falar assim, pô, tem empresários que podem até julgar. É porque tem isso, né? O cara passa pela penitenciária, já para a sociedade ele não presta mais. Isso. Tem muito isso. Mas essa tornozeleira, até por uma curiosidade, Guilherme, ela foi instalada lá no presídio? Sim. Lá tem um setor que faz isso. Isso. E como é que funciona esse monitoramento? Quais são suas limitações hoje? Vamos lá, Guilherme só tem monitoramento, não tem, essa tornozeleira não tem medidas cautelares. A minha é monitoramento. Então, no caso, eu posso fazer, no caso possível, impossível, tipo, posso ir viajar e tal, essas tranquilas. Porém, avisando sempre para o advogado está alertando para eles e tal, essas coisas assim. Pode tomar banho? Pode molhar? Pode molhar sim, são 3 horas ao dia carregando ela. Aí você tem que ficar 3 horas perto da tomada. Isso. Não, até porque o cabo é grande, então dá pra você deixar ali. Ela já lhe dá o carregador, né? Isso, eles dão no carregador, já tudo certinho, perdão. Dão tudo certinho já pra você ter ciência de como é. Te dá uma carta avisando como é e tudo. Minha amiga Vânia Lopes, que é sua irmã, ela está aqui. Eu, Vânia, irmã de Guilherme, ouvi de pessoas de alto escalão que, para não dizer que errou, a juíza conseguiu forjar pode conseguir forjar um exame de voz do meu irmão, mas Deus é pai, vamos até o fim para provar a inocência dele. Ou será que um ser humano é capaz de fazer um negócio desse, rapaz? Assim, eu costumo dizer que a justiça de Deus, ela nem tarda e nem falha. A justiça de Deus, ela chega no momento exato. Eu tenho certeza, certo? Tenho certeza, que pelo pouco de conhecimento que eu já tive em outras audiências, como testemunha de pessoas que eu também acredito na inocência, que eu tive perante a juíza, eu tenho certeza que ela não faria isso. Eu tenho certeza que a qualquer momento ela pode reconhecer o erro dela e fazer essa liberação do exame de voz, que é o que nós queremos. Essa é a certeza que nós queremos, certo? Que eu creio que pode acontecer. Pronto. Então, meu amigo Jackson, cadê o negocinho aí? Adri, eu queria aproveitar esse programa e... Você vai ficar à vontade para você... não separou ainda não? Porque ali é a numeração que a gente faz o sorteio aqui. Mas fique à vontade, o espaço hoje, eu queria deixar bem claro a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Quem não colocou a dezena de vocês ainda, do número 1 ao número 50, coloca que já, né, inclusive a gente até já estourou o horário, a gente vai ter o sorteio aqui das Escova Elétrica. O espaço aqui hoje eu queria deixar bem claro que é de Guilherme e de Cláudio. Então, Cláudio, pode ficar à vontade. Eu queria aproveitar o programa e todos vocês que estão nos assistindo o seguinte. Eu gostaria de entender, de até fazer um pedido para o governador Jerônimo Rodrigues. O porquê, Jerônimo, o porquê o senhor não quer liberar as linhas de ônibus em Tinga Ribeira, Vida Nova, que ande na orla,
Jerônimo, eu te faço um convite, senhor governador. Eu estou falando em nome do governador porque é o senhor que é responsável pela Gerba. Eu vou fazer um convite para o senhor sair de Portão, certo, pela manhã, ir até a estação do aeroporto e andar comigo 500 quilômetros para lá na catraca, fazer a integração e voltar de novo para cá, para a estação e pegar um ônibus super lotado, tipo uma sardinha, certo? Para fazer a integração, para que eu possa ter acesso ali na orla, ali de Salvador. Por que eu só não libero o ônibus direto? É uma vaidade de dizer que nós somos obrigados, eu costumo dizer, uma ditadura disfarçada de democracia. A Bahia está vivendo. Isso para mim é ditadura, governador. Onde eu sou obrigado a andar 500 quilômetros para fazer integração, e depois vai voltar. Eu tenho que dar dinheiro ao metrô. Eu tenho direito de vir. Cadê meu direito de vir? Aí nas manifestações que nós fazemos, o senhor bota lá os servidores públicos para a gente não tirar o direito do cidadão de vir. Mas o governador está tirando meu direito de vir. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 6º, diz que é um direito meu ter o transporte público. Em São Paulo, governador, tem ônibus, metrô, trem, e aí eu pego táxi se eu quiser, se eu tiver condições. Na Bahia não, nós somos obrigados a pegar o metrô. Pelo amor de Deus, governador. O senhor sabe quantas famílias o senhor está prejudicando? Eu estou falando enquanto eu sou passageiro, certo? Eu ouço muito. Quantos outros rodoviários ficaram desempregados? Será que o senhor simplesmente também houve uma contrapartida? Será que o senhor simplesmente chegou lá, entrou em contato com a CETRI, que é a secretaria que manda no saque, pegou esses profissionais que ficaram desempregados, fizeram curso de qualificação para esses profissionais e colocaram para trabalhar em outro lugar, as pessoas que ficaram desempregadas? Não. Cadê o retrocesso? Cadê a contrapartida do governo do Estado? Aí eu faço outra pergunta para o senhor, governador. Quando o metrô quebra, o metrô não me dá a opção de pegar um outro ônibus, não. Ele não está nem aí, ó. Eu falo isso porque eu fiquei preso dentro do metrô, perto da rodoviária. Tinha grávida, não tinha um servidor, um funcionário do metrô, simplesmente porque era uma parte que não dava nem para abrir as portas. Então, assim, o metrô ajudou ótimo, mas libera os ônibus. Eu quero sair de Portão, num ônibus que era da antiga Costa Verde, que eu pegava a Lapa, eu entrava dentro da Itinga, certo? Passava ali no metrô, e eu ia para a Avenida Centenário. Eu ia de ônibus, eu pagava um transporte só. Hoje eu tenho que dar dinheiro ao metrô, eu tenho que descer ali na estação, eu tenho que fazer a integração e voltar, pelo amor de Deus, governador. O senhor tem que parar para analisar. 2026 é eleição. A população hoje de Lauro de Freitas em si, certo, que precisa de transporte público. Eu ia para Ribeira, certo, eu descia na Itinga e pegava o Ribeira. Hoje eu não posso mais fazer isso, porque eu sou obrigado, o governador está botando um cabresto no pescoço da população, porque é obrigado a pegar o metrô. Pelo amor de Deus, governador. Se toca, é um pedido, é uma proclamação hoje da população, hoje de Lauro de Freitas. Nós queremos ter direito de vir, nós queremos ter direito do transporte público, porque é um direito que diz a Constituição, o 6º artigo da Constituição. É um direito meu, então assim, cabe ao senhor aí, certo? Está na hora do senhor rever o princípio, certo, da Gerba. Porque não adianta a Gerba falar que vai prender o profissional, diz que vai multar a empresa, porque a empresa está liberando. Quer dizer que, mais uma ditadura, pelo amor de Deus, vamos rever esses conceitos aí do Estado. Verdade. Esse desabafo do Cláudio, desabafo de muita gente. Como o Cláudio acabou de citar, muitos rodoviários perderam seus empregos com essa ditadura, com esses cortes de linhas. Muita gente, eu como morador da Itinga, Cláudio, a gente tinha lá o Itinga, Ribeira, muitas mães de família iria ali para o Hospital da Mulher em Roma, para o Irmã Dulce. Hoje essas pessoas não têm mais como fazer isso, porque o idoso ele não aguenta andar 500 metros. Ele pega um carro no Parque São Paulo, solta na estação, tem que subir lá para o metrô, aí lá ele sobe aquela passarela enorme, pega o metrô, solta a Mussurunga, desce, pega um Ribeiro, então ninguém aguenta isso. E sem falar que, tipo assim, houve uma promessa onde a gente acompanhou na eleição do ano passado, que tinha um ônibus elétrico. Eu nunca entrei naquele ônibus. Eu moro em Portão há
há 37 anos. Eu nunca vi aquele ônibus passar na minha vida. Porque o ônibus Nunca. elétrico que tem lá na suburbana. Então, tipo assim, é dar uma maquiagem para ver se a população de Lauro de Freitas entende que tem. Nós merecemos transporte público de qualidade. É como eu repito, quem quiser ler lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 16º, está lá dizendo que é um direito nosso. A moradia, a emprego, certo? A renda, ao lazer. Infelizmente, o governador hoje do estado está tirando o direito. Mas nós temos aqui um caso, um exemplo bem vivo disso. Galera, daqui a 1 minuto nós vamos fazer nosso sorteio, tá certo? Quem não colocou ainda, quem não colocou, coloca desenho, daqui a 1 minuto teremos nosso sorteio. Um exemplo mais claro disso aqui é que eu passei por isso em casa, que os relatos que minha esposa me dava, e o Guilherme é praticamente a mesma coisa dela. Guilherme, ele mora de Portão, ele pegava um Costa Verde, e se ele quisesse até ele ia andando, quando o campus da faculdade era aqui, no Menando. Pronto. No Menando ele já estava na faculdade. Eu ia andando, eu ia na escola também. E quando esse campus foi lá para Magalhães Neto, você fazia como? Quando ele foi para Magalhães Neto, o que eu fazia? Eu pegava, ia andando até o ponto de Portão, que era Deus. Da entrada ali, da né? entrada, isso. Ia andando até lá. De lá eu pegava fosse o aeroporto, descia na estação, fazia integração, pegava o metrô, descia na estação rodoviária, descia na estação rodoviária, pegava o Pintuba, descia na Paulo VI e ia andando. E quando era... É isso que faz para poder ir lá para Magalhães E Neto. quando era na volta, eu pegava, descia, andava, saía da faculdade, andava até o Jardim dos Namorados. Isso. Jardim dos Namorados, eu pegava qualquer ônibus que fosse para vir para lá de Lauro de Freitas. Quando eu saía cedo da faculdade, eu conseguia pegar o Vila de Abrantes, que era só um, direto só descia lá. Só que normalmente eu só conseguia pegar o Lauro de Freitas, que descia nesse aeroporto, andava até a Catraca, fazia integração, voltava e pegava o Abrantes para essa entrada de Portão. É uma Pronto. ditadura, pô. Mas aí depois que tirou, porque você pegava esse Abrantes quando tinha o Costa Verde, subindo. Não. Ali passou a Abrantes da 2 de julho, da Expresso Vitória, né? Isso. Abrantes não tinha Costa Verde, não. Pegava, Pronto. Então, mas e se tivesse os carros para a orla direto? De dentro de Portão mesmo você seguia. Isso. Aí você ia direto, que você só estava de namorado e entrava andando, e na volta você fazia a mesma coisa. Isso. Mas ter ônibus tinha. No caso de minha esposa, Jackson, quando não tinham cortado, que a gente mora no Parque Santa Rita, na Itinga, não sei se você sabe onde é. Na entrada do Parque Santa Rita, ela pegava o Campo Grande, descia no dia de namorado, entrava. Não, Na volta, a mesma coisa. Meu amigo tirou. A bichinha anda, viu, velho? Ela faz esse ping-pong que você falou aí. Então, é um direito, como o Cláudio acabou de dizer, é um direito de ir e vir que tiram da população. Está no dedo e tiram. Mas, infelizmente, Cláudio, a população também não luta pelos seus direitos. Eu não vejo a galera manifestar, a galera cobrar. Assim, o que eu vejo que se deparo é a questão da boquinha, né? Por exemplo, existe um grupo de mobilidade no município, mas integrantes de mobilidade não falam mal porque trabalham no governo do estado. Então, ou seja, não me representa enquanto morador de Portão. Não me representa. Não representa, eu acho que nem um terço da população de Lauro de Freitas. Porque devidamente justamente por causa disso. Tá lá no movimento que deveria lutar, deveria bater na testa do governador, até Jerônimo entender que nós precisamos de transporte de qualidade no município. E simplesmente não, está lá simplesmente sentado no carro, muitas vezes nem vai lá. Certo? Então, em 2026, você fala com toda a clareza que pelo menos o seu voto não é de Jerônimo. Não, infelizmente não é de Jerônimo. E se continuar desse jeito, eu tenho certeza que a gente vai fazer campanha e a gente fala que não é. Acabou. Porque assim... Guilherme, Cara, você não é muito ligado à política não, mas você votaria em Jerônimo de novo? não votei da primeira vez. Votou em Netinho. Votei Neto. Pronto. Galera, chegou a hora do nosso sorteio. Jackson, que rufa os nossos tambores. Hoje vocês estão concorrendo a essa linda escova, né? A irmã de Guilherme já disse que é dela. Tomara que ela ganhe. E vamos lá. E aqui funciona da seguinte maneira, Cláudio e Guilherme. A gente sorteia 5 dezenas. Você puxa a primeira, não teve ganhador. Puxa a segunda, não teve. Chegar até a quinta, caso não tiver, infelizmente, a gente deixa acumulado para o próximo programa, que é na próxima terça. Mas pelo número de gente que tem aqui, com certeza vai ter. E lembrando que quem ganhar precisa estar online, precisa estar aqui. Porque é injusto para quem está nos acompanhando. O cara chega lá, bota o número e vai embora. Né? Então, é injusto para quem está aqui. Então, e rufa os tambores, Jackson. Vamos lá, Cláudio. Tira uma dezena, Cláudio, por favor.
Dezena número... Deixa eu ver, Cláudio. Dezena número 21. Número 21. Segue o baile. Então, não tem 21. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, Guilherme. Tira uma dezena, Guilherme. Dezena número 04. Deixa eu ver, Guilherme. 04 tem ganhador. 04. Então, você que botou 04, você vai ter aí 1 minuto para entrar aí no chat e dar seu oi. A nossa produção está acompanhando. 19h32. Pronto. Então, acabou de sair o 04, né? Meu amigo Guilherme pegou. Então, quem colocou o 04, chega aí, dá seu alô aí para poder levar seu prêmio. Eu acho que ficou pra minha irmã, pelo que eu vi no chat, velho. Será que foi ela que botou 04? Foi Vânia ou foi Ediane? Então, cadê você, mulher? Cadê você, Ediane? Aparece aí. Gente, pelo amor de Foi Deus, ela, não Jati? vou nada não. Foi. Pô, então tomara que ela leve, velho. Agora ela precisa falar aí, entendeu, Guilherme? Ela precisa chegar aí e dar oi. Ela tava falando aqui agora, velho. Ediane, cadê você? Apareça! Pra depois não dizer que a gente boicotou. O Guilherme tá acompanhando tudo aqui, viu? A luta não para, né, Cláudio? Isso. Não pode parar de jeito nenhum, né? Negativo. Vânia tá dizendo que não foi ela. Não foi você não, Vânia. Foi Ediane. Foi Ediane. Então, quando der 1 minuto, infelizmente, a gente vai ter que fazer outro sorteio. Tomara que ela chegue antes. 1 minuto, Jackson? Pô, Guilherme, ainda bem que você está acompanhando tudo. Vânia, ainda bem que você está aí. Com certeza a Ediane deve ter ido para algum lugar e saiu do chat. Não está nos acompanhando, ou o celular descarregou, né? Mas ela foi a ganhadora, mas não estava. Então, seria injusto até com você, Vânia. A pessoa, você está aí ligada. Então, infelizmente, vamos ter que fazer outro sorteio. Cláudio, tira uma dezena, por favor. Vamos ver o próximo aí. Dezena número 34. 34. Tem ganhador? Não, segue o baile. Não tem ganhador. Vamos lá, galera. Muito boa sorte a todos. Guilherme, tira uma. Dezena número 22. 22, vem, Guilherme. Tem ganhador. 22. 2 patinhos na lagoa. Quem colocou 19h34. Quem colocou 22 aí, vai ter que aparecer aí e dar um ok, viu? Pô, tinha uma galera da Zorra aqui, cadê esse povo, rapaz? Novo ganhador, acabou de ser o número 22. Aparece aí, dá um oi, número 22. Você que botou 22. Ou entrou aqui um Oliveira 3D e Paisagismo. O cara botou 23, velho. Que ferro, viu? Seu patrão, né? Aí, ó. Patrão de... Já tinham escolhido esse 23. Já. Ah, já tinham, né? É, ele colocou depois que iniciou. É que ele entrou atrasado. É, meu amigo Cláudio, a luta não pode parar. É como diz meu amigo Almada, atrás da história de Guilherme tem Olha ela aí, muitas. ó. Adriana. É, deixa eu dar um delay aqui, ver se volta. A Adriana deu um oi aqui. Viu? Ah, foi a Adriana que colocou A a... Adriana de Almada Ela colocou que dezena? 22? colocou a 22. Pronto, então. Adriana, 22, ela colocou oi aí agora, tá vendo? Dá pra focar aqui, Jacques, nesse 22? Dá pra... Aqui tem casa ver aí? Ou tá tudo branco? Mais de longe. Deixa eu botar aqui. Bote nessa aqui, ó. A sua. Aí. Tá dando pra ver aí? Tá. Tá vendo? Número 22 aí, saiu. Número 22 sorteado pelo meu amigo Guilherme. E a Adriana ganhou. Adriana, pronto. Adriana, eu vou passar aí quando estiver indo pra casa. Passo aí, peço pro André descer e pegar. Então, essa foi a história de meu amigo Guilherme. Meu amigo Cláudio contando um pouquinho a história dele. E, de antemão, antes de passar a palavra para vocês, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Cláudio. Infelizmente, na semana passada não deu para a gente fazer o programa. Meu amigo Guilherme, muito obrigado mesmo por ter essa coragem que você teve, cara, de chegar, expor seus problemas. Mas é como você entrou aqui e você vai sair daqui sabendo que Deus é contigo. Deus, ele não deixa nenhum filho dele ser injustiçado, entendeu? Então, meu amigo Jackson, muito boa noite. Boa noite, Ademir. É uma história triste, né?
Mas com certeza nós vamos ter o prazer de contar a história feliz dele. Ele vai voltar aqui, com fé em Deus, sem a tornozeleira, liberto pela justiça, para viver a vida dele e continuar a faculdade dele. Irmão, Exatamente. força, o caminho é esse aí. Pronto, então agora nós vamos encerrar o nosso programa. Então, a gente costuma sempre encerrar nosso programa com 2 perguntas. Então, eu vou fazer para Cláudio e ao mesmo tempo fazer para você. Então, começando por Cláudio. Cláudio, eu quero que você me diga um ídolo. Um ídolo que Cláudio tem. Rapaz, o ídolo hoje, meu alvo é Jesus. Porque de tudo que ele passou na humanidade, na Terra, quando ele esteve aqui na Terra, sofreu, foi predejado, fez milagre. Então, meu ídolo hoje é Jesus. Parabéns. Eu e o Guilherme, um ídolo. A resposta de Cláudio é basicamente a minha também, Jesus, mas na terra, em terra em si, meu ídolo foi meus pais. Caramba. E eu queria... A Adriana é perfeita, a Adriana botou aqui. A cada dia, aprendendo mais com os entrevistados e com a Ademir. Perfeito, Adriana. É porque aqui a gente não faz maquiagem, entendeu? A gente aqui não tem essa guia. A gente aqui é povão, velho. Vai chegar, você vai contar a sua história, não tem que ficar inventando, né? Enfeitando nada. Então, Cláudio, eu quero que você me dê um sonho. Rapaz, hoje, diante disso tudo, assim, hoje, se Deus me tirasse da terra hoje, eu já me sentia realizado de tudo. Assim, eu tenho uma família perfeita, meus irmãos é minha base, eu não tenho nem pai nem mãe, mas minha família hoje é minha base em tudo. Por sinal, estão aqui no grupo falando, e assim, pra mim, eu não tenho o que queixar da minha família, certo? Fora isso, alguns amigos, alguns vizinhos também, gostaria até de mandar um abraço para meus vizinhos que estão assistindo mesmo, Interagendo, tá bom. certo? E também tem que garantir também o meu, né? Quando chegar no portão. Perfeito, perfeito. Guilherme, eu já imagino vocês do sonho de Guilherme, né, Jackson? Mas Guilherme me deu um sonho. Meu sonho hoje, depois do que eu passei, é ter uma pós-graduação de faculdade e deixar minha família bem mais feliz, porque eu vi que ela Guilherme, vou te pedir um favor. Fala teu sonho com firmeza, olhando para aquela câmera. Meu sonho hoje é ser pós-graduado na faculdade. Cláudio falou sobre a questão dele de ir para direito, e meu sonho hoje, depois da justiça que eu passei, também é fazer direito, faculdade de farmácia. Vou terminar assim, em nome de Jesus. Porém, meu sonho é terminar essa faculdade para a realização meu e de minha família, que é terminar a faculdade de farmácia, que sempre foi um sonho de até disso a minha irmã Vânia. E depois fazer a faculdade de advogado. Eu vou querer ser um advogado criminalista também. Para quem não falou isso, para quem não sabe, a faculdade de farmácia é uma faculdade cara. Até porque um cara, quando ele se forma em farmácia, um farmacêutico, ele não ganha menos de 5 mil reais. Isso. A folha salarial hoje está na base de 6.500. Então, eu acho que dá assim para Guilherme se manter e ajudar os deles, né? E pelas injustiças que ele já passou, acredito eu que esse sonho dele, essa vontade de até de pegar outra pós-graduação que seja de direito, é para ajudar jovens que não teve oportunidade, que ele teve a oportunidade de alguém ajudar ele, e ele quer ajudar alguém. Então, acredito que assim vai. Então, eu queria agora dar 1 minuto a Cláudio, para Cláudio se despedir da galera que está nos acompanhando, do povo dele, e logo em seguida a vez de Guilherme. Cláudio, você tem 1 minuto. Eu quero agradecer a todos, né, os moradores de Portão, né, que nos acompanhou. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por ter dado essa oportunidade de estar aqui, pelo ar que nós estamos respirando, pelo sol que brilhou no dia, pela noite que vai agora escurecer. Quero agradecer a Deus por tudo, por ter nos ter deixado chegar até aqui. Quero agradecer a toda a Lauro de Freitas, né, aliás, a toda a região metropolitana, aquela galera que eu mandei, que fiz o pedido de estar assistindo o programa. Que Deus continue abençoando todos vocês. E se precisar de mim, pode contar comigo aí, para o que daí vier. Se você for honesto e você for... Poxa, fugiu da memória agora.
Mas pode contar comigo aí que estou disponível para ajudar todos vocês. Guilherme, meu irmão, você tem agora 1 minuto, inclusive para falar com Vânia, que disse aqui entrevista perfeita. E eu nem chorei, viu? Obrigado. Então, a câmera dele é qual, Jackson? A da ponta? Então você pode olhar naquela câmera ali, Guilherme, falar com o pessoal da igreja, com suas irmãs, com seus amigos. Você tem 1 minuto para se despedir da galera. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer pelo convite de vocês, foi um convite muito bom estar aqui hoje. E agradecer também a toda a galera de Portão, a meus amigos, a minhas irmãs, a todos os familiares, né, que basta de Deus sem eles emocionaram, como eu costumo dizer. Mandar um abraço e um beijo para minha mãe em consideração, para minhas irmãs, para minhas tias, para minhas primas, muitas familiares, especialmente para meus amigos do grupo Lisos com Lisos e dizer, né, que Guilherme gosta muito de vocês, ama muito vocês e obrigado mesmo pelo convite de todos. Valeu, valeu. Diane chegou aqui agora. Ganhei, kkk. E Zé Irmã Miguel, Diane, você ganhou, mas você não está presente. Né, Guilherme? Infelizmente, outra levou esse seu lugar. Mas, gente, de coração, eu queria dizer que esse é o Pode Falar Lauro, ele vai ao ar todas as terças-feiras pela M2M News, todas as terças-feiras com um rodoviário, uma pessoa da comunidade, com um caso, sempre estando aqui com autoridade, né, advogados, policiais, já vieram muita gente aqui, comediante, influenciadores. A gente aqui é um programa eclético, um programa que dá vez e voz a todos. Eu queria dizer que essa entrevista ela fica gravada, vocês vão lá no portal no YouTube da M2M News, vai no Pode Falar Lauro, se inscreve lá no canal e lá essa entrevista ela vai ficar lá gravada para vocês assistir quantas vezes quiser e o dia que quiser. Então, Guilherme, você já sabe, quando você quiser se ver na televisão, vai lá. Então, galera, muito obrigado mesmo, mas muito obrigado a todos e até a próxima terça-feira. Tchau. Cadê o som? Será que tá saindo som, não? Vai começar, vai começar.